Queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nessa manhã de terça-feira, dia 20 de janeiro. Mais uma vez, temos esse privilégio de acordarmos, temos um dia pela frente, todos nós aí, né, amados, com os nossos desafios, nossas lutas, mas também a certeza e a esperança que temos um Deus, que é um Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Quando o nascimento de Jesus foi anunciado, tinha essa promessa, que ele seria o Deus Emanuel, o Deus que estaria conosco. O nome de Jesus também significa que ele iria morrer pelos seus próprios pecados. É Yahvé que salva, Deus que salva. Esse quem é Jesus. Já traz na sua identidade, no seu nome, a sua missão, um Deus que estaria conosco, um Deus que nos salvaria dos nossos pecados, a partir da entrega do seu corpo. E essa é uma verdade que muitas vezes nós repetimos, ouvimos, mas talvez não tenhamos compreendido verdadeiramente o quanto que ela significa. E isso é facilmente perceptível quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos a forma como nós temos vivido. Se a forma como nós temos vivido não reflete essa verdade que os nossos pecados levaram Jesus para uma cruz, é porque nós apenas ouvimos falar dessa verdade, mas não compreendemos essa verdade. E é por isso, amados, que é importante que a gente tenha uma busca diária, uma reflexão diária pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nunca terá sido suficientemente pregada. Sempre podemos ouvir a mesma mensagem e tirar dali confronto, conforto, crescimento, transformação, semelhança com Cristo. Nós estamos seguindo essa semana nesse tema de união com Cristo. Estamos em Romanos 6. Hoje nós vamos continuar. Então, é importante que você entenda. Tem dois capítulos que tratam assim de uma forma mais completa o que significa a união com Cristo. Romanos 6 é um, outro é João 15. Então, tenha atenção a esses dois capítulos, leia, releia, medite. Se tiver alguma dúvida, fale comigo, vamos caminhar juntos. A união com Cristo, ela está permeada por todo o Novo Testamento, mas ela está implícita. Mas a união com Cristo, nós vamos entender mesmo as implicações, o que significa em João 15 e as implicações em Romanos 6. Então, vamos continuar, queridos. Paramos ontem em Romanos 5, e a palavra de Deus diz assim: uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Então, veja, nós já tratamos que significa estarmos unidos a Cristo, significa que Cristo habita em nós. Colossenses 3,16, a palavra de Deus diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, quando nós habitamos numa casa, nós estamos naquela casa, nós temos liberdade de ação naquela casa, nós conhecemos todas as áreas daquela casa, não tem nenhuma parte daquela casa que eu não tenha acesso. Na minha casa, eu estou na minha casa. Se eu quiser abrir aquele armário, eu abro. Se eu quiser abrir a gaveta, eu abro. Não tem nada que eu não tenha acesso, que eu não conheça. E essa é a figura, né? É isso que significa Cristo habitar em nós. O Espírito Santo, quando habita em nós, o Espírito Santo de Cristo, quando habita em nós, então ele tem acesso a todas as áreas da nossa vida, ele governa a nossa vida. Se eu quiser pintar uma parede, eu vou pintar. A casa é minha. Então, se Cristo quiser mudar uma parede do meu coração, que está mofada, ele vai mudar. Então, nós precisamos entender que estarmos unidos a Cristo significa que a nossa vida e a vida de Cristo estão unidas. Eu não tenho mais meus próprios pensamentos à parte daquilo que Cristo pensa, os meus sentimentos daquilo que ele sente, as minhas prioridades daquilo que ele tem como prioridade. Não tem nenhum tempo da minha vida em que eu não esteja considerando quem Cristo é e o que ele pensa. Eu não me encontro com Cristo uma vez por semana no culto, não. É durante toda a semana. Então, isso é a nossa união com Cristo. E essa é a evidência realmente que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Se nós estivermos com ele agora, 1 Tessalonicenses 4,17 fala sobre isso. Nós estaremos com ele por toda a eternidade. Então, uma vez que a nossa união com ele, então essa é a nossa união,
se assemelhou à sua morte. Ou seja, o que significa isso, queridos? Quando nós somos unidos a Cristo, significa que a morte de Cristo naquela cruz, ela mudou quem nós somos. Então, a nossa união com Cristo, assemelhar à sua morte, significa que quando nós estamos unidos a Cristo, nós morremos com Ele para esse mundo. Ele, quando morreu naquela cruz, né, como já tratamos ontem, quem olha de fora, os fariseus, que falavam, se você é filho de Deus, desce daí, né, as pessoas que caçoavam, e ele morre, as pessoas olham, olha, ele não era filho de Deus, ele foi vencido pela morte, mas ele depois ressuscitou. Então ele fala, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com ele. É isso que esse versículo quer dizer. Então, veja, ele morreu para o mundo, quer dizer, o pecado já não tinha mais poder sobre Cristo, porque ele ressuscitou. Então, de novo, quem olha de fora, parece que ele perdeu o pecado venceu, mas quando ele ressuscita, ele mostra que ele venceu o pecado. Então, essas duas coisas precisam estar na nossa vida, que estamos unidos a Cristo. Nós morremos para o pecado não nos afeta mais. O pecado, às vezes, o mundo olha para nós e parece que nós somos derrotados, como Cristo pareceu ser derrotado. Nós somos derrotados porque nós não usufruímos das coisas do mundo, nós estamos limitados às coisas do mundo, mas, na verdade, essa é uma vitória. Nós não precisamos mais das coisas do mundo. Não precisamos mais dos prazeres do mundo. Não precisamos mais buscar alegria no mundo. Não precisamos mais buscar paz no mundo. É isso que significa que nós nos assemelhamos à sua morte. E nós morremos para esse mundo. Esse mundo não nos afeta mais. Eu não estou dizendo aqui aquelas coisas boas que Deus criou. O mundo que eu estou dizendo não é o mundo criado. O sol, o ar, o passeio. Não é que você vai se isolar do mundo nesse sentido, mas é o mundo um sistema de valores, princípios, prazeres. Então, isso significa. Então, nós morremos para esse mundo e para que nós possamos ressuscitar com Cristo, nós precisamos primeiro ignorar esse mundo. Então, amados, essa é um entendimento importante que nós precisamos ter. Aquele que morreu com Cristo e irá ressuscitar com Cristo é o que está unido a Cristo. Isso significa estar unido a Cristo. Veja, o mesmo apóstolo, 1 João 2,15, diz assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. 1 João 2,15. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, que é concupiscência, né? Aqui é uma tradução da NVT. Concupiscência é esse desejo intenso pelas coisas. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas veja, quem faz, esse veja é meu, né? Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Percebe que aqui, de novo, João, ele está repetindo o argumento de Paulo em Romanos. Então, as coisas elas se complementam, porque o autor é o mesmo, o Espírito Santo. Precisamos morrer para o mundo, para tudo aquilo que as pessoas tanto desejam, para que nós possamos viver para sempre. Então, amados, a vida eterna passa pela morte. A morte para os desejos, para as coisas desse mundo. Então, estarmos unidos a Cristo requer isso de nós. Quando nós vamos aqui em Mateus, vamos ver o texto aqui, queridos, em Mateus 16, 25, veja, e essa palavra é importante, queridos, porque muitas vezes as pessoas elas querem estar na igreja, no corpo de Cristo, e também estar no mundo, tentam se equilibrar. Não dá para botar o pé em duas canoas diferentes. Veja, Mateus 16, 25. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E que daria o homem em troca da sua vida? Então, queridos, de novo, a gente vê que Jesus, a gente precisa conhecer Jesus. Precisamos, a partir da Bíblia,
saber com quem nós estamos lidando. Quando nós vamos em João 6, tem uma passagem interessante, quando Jesus, então, traz uma palavra um pouco mais dura. Tinha vários discípulos seguindo Jesus, muita gente, né? João 6,15, um pouco antes dessa parte que eu vou falar para vocês, começaria a partir de João 60, mais ou menos, mas João 6,15, tinha uma multidão seguindo Jesus. Muitos seguiam Jesus, querendo fazer dele rei. Porque ele curava, fazia milagres, multiplicava pães, transformava água em vinho, expulsava demônios. E as pessoas queriam ver milagres, queriam se beneficiar com os milagres de Jesus. A multidão seguia Jesus e queriam fazer dele rei. E ali, depois dá uma olhadinha, João 6,15, ele fugiu dessas pessoas. Ele não veio para ser esse tipo de rei que as pessoas desejam. Eles queriam um rei imediato, um rei que suprisse suas necessidades. Jesus fugiu disso. Jesus saiu. Não é isso que Jesus veio fazer. Um pouco mais na frente, no final do capítulo de João 6, então muita gente ainda seguia Jesus. Ali fala discípulos no sentido mais genérico, não discípulo real, discípulo genérico. Aí Jesus começou a falar umas palavras mais duras para eles, explicando qual a sua missão, né, de compromisso com ele, de comer da sua carne, beber do seu sangue, era compromisso com ele. Essa era a mensagem. As pessoas se escandalizaram e muitos deixaram Jesus. E Jesus, então, ele olha para os discípulos, os 12, né, Judas ainda estava ali, e fala, vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala aquela palavra, né, maravilhosa, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esse é Jesus, queridos. Jesus, ele não é um buscador de likes, um buscador de seguidores, né? Ele não está se importando, é isso que a Bíblia revela, com pessoas que o seguem de forma superficial. Jesus não quer isso. A palavra é clara. Esses textos todos que nós temos visto, que para que nós sejamos discípulos de Jesus, e Jesus deixa claro, se ama seu pai, sua mãe mais do que mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho, sua filha mais do que mim, você não é digno de mim. Então Jesus, gente, o que Jesus requer de nós é aquele que ele nos ofereceu, a sua própria vida, compromisso, seriedade. Então não pode ser Jesus na nossa vida, estarmos unidos a Cristo, união significa compromisso. Estarmos unidos a Cristo não pode ser, amados, como eu tenho colocado, né? A gente fazer de Jesus um mero programa de final de semana, um evento social. Não é, gente, não vai rolar. Esse relacionamento não vai prosperar. Não é? Então, nós precisamos entender isso. Mas nós vamos continuar a partir de Romanos 6,6, quando fala que a nossa velha natureza humana foi crucificada. Vamos entender um pouco isso, né? Vamos entender um pouco mais isso aí a partir de amanhã, esteja conosco, e vamos ver o que quer dizer que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos pensar sobre isso, né? Jesus, gente, é compromisso de vida, é estarmos unidos com Ele, né? Jesus ele não está realmente atrás de pessoas que querem um relacionamento superficial, né? Algo de um programa, uma cultura, um grupo social. Cuidado com isso, né? Devemos ter bastante cuidado com esse tipo de proposta, que muitas vezes alguns púlpitos pregam que é possível. Não é possível, né? Amém? Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor e que Deus esteja conosco nesse dia. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra que chega até nós nessa manhã. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo gere no nosso coração esse compromisso, Senhor. Essa disposição santa e bendita de termos um compromisso de vida com o Senhor. Estarmos unidos ao Senhor. Morremos, ó Deus, para tudo que o mundo nos oferece, as distrações, as tentações. Possamos, ó Deus, ter no nosso coração um compromisso firme de vida com o Senhor. Que seja isso que nos sustente, seja isso que nos identifique, forge a nossa identidade, Senhor. Nós possamos ser o ramo da videira, é isso que nós somos. Nós somos os ramos que estão na videira. Aquele ramo, Deus, cuja vida é a vida que vem de Cristo, a
forma de pensar, sentir, agir, nossas prioridades, como nós vivemos nesse mundo, reflitam quem Cristo é na nossa vida. Faz esse milagre, Deus, no nosso coração. Gera essa convicção no coração de cada homem, mulher, jovem que assistir esse vídeo. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Todos nós temos um dia abençoado. E amanhã, se Jesus Cristo não voltar, gente, estamos aqui de novo. Amém? Dia abençoado, queridos.